Nesta aula eu vou mostrar como deletar dados numa aplicação ASP.NET Core usando o Adonet. Então nós vamos continuar. Dessa vez eu vou definir o método ActionDelete e a viewDelete usando o scaffold. Então eu vou ter minha lista de aluno apresentada e qual que vai ser o fluxo? Eu vou selecionar o aluno que eu quero deletar e eu vou clicar no link para deletar. Nesse momento, eu vou invocar o URL onde eu vou passar o ID do aluno selecionado para o método ActionDelete do controlador Home, que vai fazer o processamento. Neste caso, eu posso ter duas abordagens. Eu posso fazer uma exclusão direta sem apresentar os dados, nem solicitar a confirmação, usando apenas o método GET. Ou posso usar o método POST, que vai apresentar os dados e solicitar a confirmação. Eu vou mostrar os dois e vou mostrar também porque o GET você nunca deve utilizar. Então, basicamente, para ambos os métodos eu tenho que preparar. Eu tenho que definir a minha história de procedure para deletar o aluno do banco de dados, né? Depois eu vou definir o método deletar aluno na minha interface, fazer a implementação na minha camada de negócio e criar o método ActionDelete e depois a viewDelete. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, vou iniciar com o SQL Server, né? Então eu estou com o SQL Server Management Studio aberto, na minha tabela aluno, já tenho algumas informações, e aqui eu já criei o procedimento armazenado, ó, deletar aluno. Está aqui, ó. Ele basicamente vai fazer o seguinte, o parâmetro que ele vai usar vai ser o ID do aluno, e ele vai dar o comando SQL delete from alunos where ID igual a @id. Tá? Então o nome dele do procedimento armazenado, deletar aluno, eu vou usar lá na minha camada de negócio quando eu for chamar essa história de procedure. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha interface e vou definir um método void deletar aluno. E aqui eu vou passar o ID do aluno. E aqui na minha camada de negócio, vou comentar aqui os métodos já implementados, atualizar, retornar os alunos e incluir aluno. Note que ele está solicitando para mim implementar a interface, né? Tá aqui, deletar aluno. Então aqui eu vou copiar o código que vai fazer a exclusão. Eu vou copiar e colar, né? Para a gente ganhar tempo. Então apenas para reforçar, eu estou mostrando a utilização da Adonet para você, além de saber como a Adonet funciona, que eu acho importante, para você perceber do que o SQL Server vai te livrar quando nós usarmos o SQL Server. A ferramenta ORM vai abstrair todo esse código aqui que nós estamos criando aqui nessa camada de negócios. Tá? Então isso aí realmente dá um ganho de produtividade muito grande. Então está aqui, ó, ele está obtendo a string de conexão, está abrindo a conexão usando o bloco using, então ele vai, quando fechar, vai liberar. Então aqui, ó, ele está dando um comando usando deletar aluno. Só vou confirmar se o nome está certo, né? Deletar aluno, é isso mesmo. Deletar aluno, aí ele vai receber o ID do aluno, né? Vai abrir a conexão e vai dar um execute no query, que vai executar esse comando e excluir o aluno do banco de dados. Então agora eu posso ir lá no meu controlador e implementar. Eu vou comentar aqui, ó, observe que eu já fiz a injeção de dependência, né, da minha camada de negócio, então agora eu estou com baixo acoplamento em relação à minha camada de negócio. Então eu vou definir aqui o método para
action para deletar aluno. Então aqui, como eu falei, eu posso usar o get e o post. Eu vou inicialmente mostrar como usar o método get e fazer a exclusão diretamente. Ele vai excluir sem pedir, apresentar dados nem solicitar confirmação. Então, para fazer isso, eu vou lá public e action result. Estou criando a action delete. Delete, ela vai receber o ID, né? E aqui eu vou usar a instância da minha camada de negócio, o método deletar aluno e passar o ID para ele. E depois eu vou dar um return redirect to action index para ele me apresentar a lista de alunos. Então, esse aqui, ó, é o get. Então agora você vai ver que isso aqui vai funcionar, mas isso tem um efeito colateral que eu vou mostrar que é indesejável, né? Que você deve evitar essa abordagem. Então agora, para concluir, eu tenho que ir lá na minha lista de alunos, na minha view, né? Na home. Então, ó, aqui no link deletar, eu tenho que passar da mesma forma que eu passei para editar o ID do aluno, né? Então aqui ele comenta, então eu vou passar o ID do aluno. Quando o aluno for selecionado, eu clicar no link, ele vai acionar a action delete do controlador home passando o ID do aluno. Então vamos executar. Ok, ele apresentou a lista de alunos. Então agora quando eu clicar no botão, observe aqui na base do navegador, eu vou até subir aqui para você visualizar. Olha lá, ó, Home Delete 2016. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, no controlador. Você vê que ele vai estar passando o ID do aluno. Então quando eu clicar em deletar, eu vou pegar aqui esse João da Silva. Tá? Então vamos lá. Cliquei. Olha lá, ó, ele passou o ID. Quando eu vou descomentar aqui agora, né? Quando eu clicar em Continue, olha lá, ele deletou o aluno, tá? Funciona. Direto, grosso e curto. Só que isso aqui tem um problema. E o problema é o seguinte: você já deve ter recebido links solicitando com imagens ou algum link onde se você clicar você vai ser direcionado ou vai executar alguma ação não desejada na sua máquina. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Então eu vou abrir aqui uma pasta onde eu tenho uma página HTML, tá, com uma imagem. Eu vou abrir o código desse HTML no Visual Studio Code. E nós vamos visualizar o que tem aqui nesse... uma página. Olha aqui. Dentro dessa página eu tenho um href, onde eu montei a minha URL passando o método HomeDelete e o código de um aluno. Naturalmente isso aqui é uma coisa bem simples, né? Mas veja como é fácil burlar e é fácil um usuário interceptar a sua requisição e deletar registros do seu banco de dados. Tá? Então eu vou mostrar aqui, vamos supor que, agora eu vou abrir isso aqui no Google Chrome. E nós vamos ver que eu clicando naquele link eu vou deletar um registro no meu banco de dados. Então qualquer usuário mais com conhecimento um pouco maior ou mal intencionado, ele pode, aproveitando dessa falha de segurança, né? Então tá aqui, ó, tem uma imagem, tá?
olha só o link da imagem, ó. Eu vou dar um Home Delete 2016, tá? Aparece esse e-mail para você, você clica na imagem. Deixa eu atualizar aqui, você vai ver que ele deletou o aluno. Tá vendo? Ele deletou, o aluno foi deletado. Tá? Então, por isso que o GET é uma abordagem que você deve evitar. É claro que esse exemplo que eu dei é um exemplo muito simples, mas você já pode imaginar o que pode ser feito. Então, vamos usar uma abordagem mais robusta. Então, ao invés de eu deletar direto, eu vou apresentar primeiro as informações e solicitar a confirmação. Então, para isso, né, eu vou ter que mudar aqui o GET. O GET ele não vai deletar aluno, né? Eu vou comentar aqui e nem vai redirecionar para index. O que ele vai fazer? Quando eu passar o ID do aluno, eu tenho que apresentar informações desse aluno. Então, eu tenho que localizá-lo na minha base de dados, né? Então, eu vou dar um get alunos, que é um método que eu tenho lá que retorna todos os alunos. E aqui eu vou localizar o aluno lá no meu banco de dados, onde eu vou obter o aluno cujo ID tem que ser igual ao ID que eu estou recebendo no método action. E depois eu vou retornar uma view exibindo as informações desse aluno. Então eu tenho que criar uma view aqui com o método get da action delete para apresentar as informações do aluno. Então eu vou clicar com o botão direito, dar um add view. O nome da view vai ser a view delete. Eu vou selecionar o scaffold delete. O meu model aluno, não vou marcar a página de layout, vou dar um add. Então ele vai criar para mim a view aqui na pasta home, dentro da pasta view, né? Referente à renderização da view delete acionada pelo método action delete. Então tá aqui a view, ó. Ele dá uma mensagem aqui que eu vou traduzir. Tem certeza de que deseja deletar este aluno? Né? Vou colocar aqui deletar aluno. Vou aumentar aqui o... E note que ele está exibindo primeiro o nome dos campos, a display name for, né, que é um HTML helper, obtendo as informações. Ele vai exibir o nome do campo e o valor do campo ID, né? Do nome, do sexo, do e-mail. E aqui, ó, ele criou um formulário usando a tag helper action para acionar um método delete. E aqui ele tem um button. E aqui um método action para retornar para index, que é retornar para a lista. Então vamos ver aqui a apresentação. Então agora eu já defini um método, uma view que vai apresentar as informações. E eu tenho um método que vão ser acionadas por esse método action delete, que vai tratar o get. Falta eu definir o post, né? Porque ele vai me apresentar o formulário, a view delete, e quando eu clicar no botão, ela vai tratar o post, né? Então aqui nesse formulário ele está acionando a action delete. Quando você não informa, o padrão aqui é post, não é get. Então ele vai submeter as informações. Então eu vou ter que criar depois aqui, ó, uma action delete, onde eu vou passar as informações do aluno. Então aqui vai ser o HTTP post, vai tratar o meu post, tá?
Então aqui, o que ela vai fazer? Aqui sim, quando ela receber, eu vou acionar o método deletar aluno. E vou passar o ID do aluno. Ó. ID. E aí sim, eu vou dar um return. Copiar e colar daqui, ó. Vai me retornar para a minha view index, que vai acionar a view lista e apresentar os alunos. Então aqui eu defini o get, que vai apresentar as informações. Depois de confirmado, ele vai deletar. Então vamos ver o resultado. Eu vou criar um aluno novo, só para mim... joaquinateste.com. Tá, então agora eu vou deletar, tá? Então, ó, aqui vai ser o action, delete get. Ó, ele me apresentou o formulário. Tem certeza que deseja deletar esse aluno? Apresentou as informações e o botão de delete. Quando eu clicar nesse botão, ele vai tratar o post. Eu vou colocar um breakpoint para você ver. Olha lá, ele passou o aluno. Note que no aluno ele só passou o ID, que é o que me interessa. Então vou descomentar. E pronto, ele deletou. Então esse tratamento é mais robusto. É um get que apresenta as informações e um post que confirma e exclui os alunos. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.